E vamos gravar agora o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, do versículo 1, diz assim: Vendo aqueles multidão, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximou-se dele, e então abriu a boca e lhe ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque eles é o reino de Deus. Aí no versículo 4 ele diz assim: Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. E no versículo 5 diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque possuem a terra. E no versículo 6 fala assim: Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus dando a bem-aventurança para aquela multidão que estava junto com ele. E no versículo 7 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. O versículo 8: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E no versículo 9 diz assim: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E no versículo 10 diz assim: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. E no versículo 11 diz assim: Bem-aventurados serão quando vós caluniarem, quando vós perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. E no versículo 12 ele diz assim: Alegrai-vos, exaltai-vos, porque será grande a vossa recompensa. E no capítulo 12 diz assim: Alegrai-vos, exaltai-vos, porque será grande a vossa recompensa. No céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E no capítulo 13 diz assim: Vós sois o sal da terra, se o sal perde o sabor, com que se será restrito o sabor, para nada mais serve, serão para ser lançado fora do alcance pelos homens. E no capítulo 14 diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade sitiada sobre uma montanha. E no capítulo 15 fala assim: Nem se acende uma luz para colocar debaixo do arqueires, mas sim para colocar sobre os canceleiros, é assim que cobrem todos os que estão em casa. E no versículo 16 fala assim: Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificai vosso Pai que está no céu. E no capítulo 17 diz assim: Não julgue que vim abolir a lei ou os profetas.
Não, não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. E no versículo 18 diz assim: pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um do seu traço da lei, uma de jotas do seu traço da lei. E no versículo 19, Jesus fala assim: aquele que voloar em desta mandamento, por meio de seja ensinar assim os homens, será declarado o menor do reino do céu, mas aquele que o guardar ou ensinar será declarado grande no reino dos céus. E no capítulo 5 do versículo 20 diz assim: digo-vos, pois se vossa justiça não for maior do que as dos escribas, e os fariseus, não entrará no reino do céu. E Jesus está dizendo, né, que você tem que ter a justiça de acordo conforme Deus nos dá, né. E no versículo 21, Jesus fala assim: ouviste o que foi dito ao antigo, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. E no versículo 22 diz assim: mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelo juízo, e aquele que dizer, sou seu irmão, raga-te, será castigado pelo grande conselho, e aquele que disser loucos será condenado ao fogo das gemas. E no versículo 23, Jesus fala assim: se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, lembra-te de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Quer dizer, antes da hora de você dar a oferta, você tem que ver se tem algum irmão que é contra você, você tem que ir lá e falar com ele, para valer a tua recompensa da tua oferta para Deus. E no versículo 24 diz assim: deixai-lhe a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Só então vás fazer a tua oferta. E no versículo 25 diz assim: e entra em acordo se demora com o teu adversário, e enquanto ele está caminhando com ela, para que suceda que entregue o juízo, e o juízo se estrague seus ministros e seja posto em prisão. Então Jesus está dizendo assim que você não pode dar oferta, fazer o que você quiser dentro do templo da igreja de nosso Deus, para Deus. Primeiro você tem que fazer a tua reconciliação com o teu irmão. Jesus te ama muito, Jesus ama muito vocês. Amém.